Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês de uma passagem aqui da Palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Amém? E diz o texto: Assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás a mão e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim terminou de proferir essas palavras e acrescentou: Segue-me. Amados, é essa passagem, né? Esse texto, essa mensagem que eu quero trazer hoje. Eu estou aqui compartilhando com vocês uma pergunta que foi feita num grupo que temos em nossa igreja, né? Um grupo de leitura da Palavra de Deus. E essa pergunta foi feita neste grupo de leitura. Se esta passagem, né, em que Jesus Cristo pergunta ali para Pedro por 3 vezes se Pedro o amava, se esta passagem tem alguma correlação com aquela situação na qual Pedro nega Jesus quando Jesus é preso, antes de ser encaminhado ao pretório, se Jesus Cristo, né, se essa passagem tem uma relação com aquela passagem em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Porque aqui também a gente vê Jesus Cristo questionando a Pedro, perguntando-lhe, inquirindo sobre o fato de amá-lo por 3 vezes também. Podemos dizer que sim, que há uma correlação. E eu gostaria de, nesta manhã, refletir exatamente sobre esta correlação que há entre esta passagem e a passagem já citada. Nós vemos que no texto em que Pedro nega Jesus, né, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás, ali naquela condição em que Jesus Cristo é preso, Pedro, naquele seu ímpeto, Pedro naquela sua autoconfiança, Pedro naquele seu impulso peculiar, Pedro, anterior a toda essa questão, deixa claro para Jesus que de maneira alguma, né, o deixaria, de maneira alguma o abandonaria. E Pedro, então, naquele momento ali, está confiante, é confiante na sua força, na sua determinação, na sua bravura, na sua coragem. Mas Jesus Cristo refreou seu ímpeto ao lhe dizer: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E isso de fato acontece, como conhecemos muito bem na passagem da Palavra de Deus. Aqui sabemos que aquele foi um momento amargo, um momento difícil para Pedro. E aqui nós vemos uma situação em que essa reflexão volta à tona, em que Jesus Cristo propõe, permite, coloca Pedro novamente diante desta reflexão e aprofunda esta questão com Pedro, porque assim Deus faz conosco todo o tempo. Todo o tempo Deus nos dá a oportunidade de nos aprofundarmos mais no nosso relacionamento com Ele e, consequentemente, de nos conhecermos mais e melhor. Um aspecto fundamental da nossa comunhão com Deus, da nossa caminhada com Deus, é que quanto mais nos achegamos a Deus, quanto mais aprendemos do Senhor, quanto mais nos relacionamos com o Senhor, quanto mais nos achegamos a Deus, mais nos achegamos a nós mesmos, porque mais passamos a nos compreender. Lá, Jesus falou para Pedro algo que
naquele momento talvez estivesse longe demais da sua compreensão, que não era no seu ímpeto, que não era na sua força, que não era na sua coragem. E aqui novamente Jesus Cristo traz esta reflexão, que não é na força dele e que não é na coragem dele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a cada pergunta ali, da parte de Jesus Cristo, um comissionamento. Da parte de Jesus Cristo, a cada afirmativa da parte de Pedro de que o amava, a da parte de Jesus Cristo, uma confiança. Algo que é delegado, como a nós foi delegado. Nós somos representantes de Deus na face desta terra. A nós foi delegado o privilégio de anunciarmos as boas novas do reino de Deus. A nós foi dado o privilégio de sermos a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo na face desta terra, a noiva de Cristo, e de termos o seu nome que nos foi dado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, no nome de Jesus, neste nome que nos foi dado. Tantas coisas nos foram comissionadas, tantas coisas nos foram confiadas para que as façamos. Não confiantes em nossa força, não confiantes em nós mesmos, mas confiantes no Senhor, de que é Ele a nossa força, de que é dele a peleja. E nós, os que cremos, entramos no descanso, de que temos que buscar tão somente estarmos fortalecidos no Senhor, porque é o Senhor que nos dará a vitória. Compreendendo que é em Cristo que somos mais que vencedores. Somos mais vencedores por conta da vitória que Ele já nos deu, porque em tudo Ele foi mais que vencedor. É nele, é por Ele, é com Ele que somos mais que vencedores. Não é no nosso próprio ímpeto, não é na nossa própria força, não é na nossa arrogância, mas é no Senhor, é confiante no Senhor. E a lição que Jesus está aqui apontando e aprofundando com Pedro é isso. Pedro, não é na tua própria força. Pedro, não é do seu jeito. Pedro, não é do teu modo. É tão somente confiando em mim. E aquele mesmo Pedro que nós vimos lá na primeira ocasião em que nega Jesus Cristo por 3 vezes, nós vemos este mesmo Pedro ali a partir do livro de Atos, quando lhe é soprado pelo Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo, e isto aponta para a questão do novo nascimento, de que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ali Pedro é exemplo de todos nós, da Igreja de Cristo hoje. Nascemos de novo, fomos selados com o Espírito Santo. Pedro ali, após experimentar o novo nascimento, após experimentar estar com Jesus, ter nascido de novo, Pedro é uma outra pessoa. Não mais confiante na sua própria força, não mais confiante em si mesmo, ciente de quão pequeno ele era, mas igualmente ciente e consciente de que é a graça do Senhor que nos basta e de que do Senhor é a peleja. E nós, os que cremos, entramos no descanso, que é o Senhor que nos fortalece, que alegrarmos ao Senhor, isto é a nossa força. E alegrarmos ao Senhor é fazermos a sua obra, é seguirmos em obediência. E isto Pedro aprendeu, que precisava tão somente confiar no Senhor, que precisava tão somente alegrar o Senhor, que precisava tão somente se dispor a fazer a vontade de Deus, caminhar em obediência. E é isso que a gente precisa aprender. Que não é na nossa própria força, não é na nossa própria arrogância, não é na nossa própria capacidade, mas é no Senhor. É no Senhor. Pedro aprendeu. E Pedro foi esse gigante na fé. Sem dúvida alguma, uma das colunas da igreja. A gente vê ali que pelo sua própria liderança, né, no livro de Atos, ele inicia ali, ele toma a frente ali e começa, né, trazendo essa palavra, pregando o evangelho, multidões se convertendo. E Pedro é inegavelmente no início da obra da igreja na face desta terra, essa figura abissal, esta figura fenomenal, esta figura que nos encanta por ser um homem tão simples, um homem tão humilde e que aprendeu a caminhar não mais pelo seu impulso, não mais pelo seu instinto, não mais achando que era na sua força, mas aprendendo que é no Senhor, que basta tão somente confiar, acreditar e, sobretudo, obedecer, seguir a palavra, porque aquele que está em Cristo é mais que vencedor. E
Do Senhor é a peleja, e é Ele que nos fortalece. Dele vem a força. E a parte final do texto é interessante, que é profética e vai falar, né? Jesus aponta a Pedro a forma como Pedro o glorificaria, Pedro o honraria por meio da sua própria vida. A história da igreja nos aponta, né, que Pedro foi morto ali em Roma, exemplo do apóstolo Paulo também, ele é morto em Roma, mas Pedro é crucificado. Assim como Jesus foi crucificado, Pedro também é crucificado. E a história da igreja nos aponta que Pedro, diante desse martírio, ele, honrado com esta condição, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno, imagina, de ter um martírio semelhante ao seu mestre. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Que mudança, né? Que diferença, que história, que testemunho de um homem que saiu da sua condição de carnalidade, de autoconfiança, de achar que era na sua própria força, de arrogância, para a condição de servo do Senhor, um servo obediente, um servo consciente de que é o Senhor que nos fortalece para a obra. Eu quis compartilhar com vocês, amados, essa reflexão oriunda desta pergunta que foi feita, porque é inegavelmente um assunto, um tema muitíssimo atual e necessário para a nossa igreja. Vivemos um momento em que, por um lado, vemos cristãos arrogantes, que batem no peito e que acham que na sua própria força podem servir ao Senhor. Quando, na verdade, não é na nossa própria força. Nada somos sem Ele. Nada somos na nossa própria força. É o Senhor que nos fortalece. E, por outro lado, nós vemos uma igreja também débil, desmoronando, entregue ao pecado, procrastinando, apostatando. E que o exemplo de Pedro, e que esta mudança na vida de Pedro, e que este aprendizado que Pedro teve em sua caminhada com o Senhor nos sirva de exemplo. Nos sirva de exemplo na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Jesus, que aprendamos, que busquemos cada vez mais e mais a nossa comunhão com Deus e que entendamos que a alegria do Senhor é a nossa força. E alegramos a Deus quando fazemos a sua vontade, quando nos sujeitamos a Ele, quando compreendemos que é necessário que venhamos a diminuir para que Ele cresça. Deus só quer a nossa obediência. Deus só quer a nossa disposição em fazermos a obra dEle sujeitos a Ele, obedientes a Ele, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos torna capazes de sermos mais que vencedores. É Ele que nos torna capazes de cumprirmos na face desta terra a jornada, o propósito, a proposta que Ele tem para nossas vidas. Que essa lição de Pedro seja uma lição para nós. A igreja carece por demais, em especial nesse momento que vive, a igreja carece deste aprendizado. E que a gente siga este caminho. Que a gente possa diminuir para que ele cresça. E que a gente possa compreender que não é na nossa própria força. É o Senhor que nos dá a vitória. Amém? E que possamos assim, com confiança, dizermos: Senhor, eu te amo. Eu te amo porque eu me sujeito a ti. Eu te amo porque tu me amaste primeiro. Eu te amo porque eu sei que a minha vida pertence a ti. Eu te amo porque eu sei que tu me amas. E és tu quem me conduz. Como diz a palavra de Deus, que este amor, né, o amor de Deus nos constranja, julgando nós que se um morreu por todos, logo nós que aqui estamos para viver não a nossa vontade, mas a vontade daquele que por nós morreu, por nós se entregou. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like. Ative o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar uma mensagem você seja notificado. Compartilhe essa mensagem, né? Compartilhe essa mensagem com as pessoas, né? Seja canal de bênção. E se inscreva no canal. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz.